Olá, pessoal! Agora nós vamos dar início à nossa segunda parte da aula sobre terapia nutricional enteral na unidade de terapia intensiva. E os assuntos que nós vamos abordar ao longo dessa aula serão alvo calórico proteico, progressão da terapia nutricional enteral, o uso de fibras solúveis e insolúveis e a monitorização e possíveis complicações do uso de nutrição enteral. Primeiro, eu vou começar falando sobre o alvo calórico proteico. De modo geral, na unidade de terapia intensiva, o alvo calórico proteico é definido com base no índice de massa corporal. Em relação às calorias, para indivíduos com índice de massa corporal de eutrofia ou normalidade e sobrepeso, a indicação de valor calórico varia de 20 a 25 calorias por quilo de peso em fases mais iniciais da doença crítica. Já em fases mais tardias, essa recomendação pode aumentar um pouquinho, variando de 25 a 30 calorias por quilo de peso. Já para pacientes com obesidade, com índice de massa corporal de 30 a 50, a recomendação ela deve ser feita por quilo de peso atual, variando de 11 a 14 calorias por quilo de peso. Já para pacientes com IMC acima de 50, essa recomendação deve ser realizada com base no cálculo do peso ideal e varia de 22 a 25 calorias por quilo de peso. E eu gostaria de destacar que a recomendação de prescrição calórica de alvo calórico para indivíduos obesos, ela varia de 70 a 60% em relação às necessidades diárias, a fim de evitar a ocorrência de hiperalimentação. Agora, falando das proteínas, a recomendação ela varia um pouco dependendo do guideline. A recomendação da ASPEN, ela varia de 1,2 a 2,5 para indivíduos eutróficos e com sobrepeso. Mas o que vai determinar se eu vou oferecer 1,2 ou 2,5 para o meu paciente? A condição clínica dele. Se é um paciente que está em ventilação mecânica, se ele está realizando hemodiálise, como é essa hemodiálise? É intermitente? É uma hemodiálise contínua? Se ele está em uso de ECMO? São vários os fatores que vão precisar ser analisados para a gente definir qual que é o alvo proteico desse indivíduo. Já para pacientes com IMC entre 30 e 40, recomenda-se um cálculo de peso por quilo, o cálculo de proteína por quilo de peso ideal, sendo a recomendação de 2 gramas por quilo de peso. E para indivíduos com IMC acima de 40, a recomendação é de 2,5 gramas por quilo de peso ideal. Já na recomendação da ESPEN, é indicado que para o cálculo da oferta proteica para indivíduos obesos, se recomenda 1,3 gramas de proteína por quilo de peso ajustado. Então, neste caso, não se usa mais o cálculo do peso ideal, mas sim o peso ajustado do paciente. E quando nós estamos definindo o alvo calórico proteico, é importante que nós levemos em consideração a relação de calorias não proteicas por grama de nitrogênio. Por quê? Porque isso é importante para a metabolização dos nutrientes. Não adianta eu dar uma grande quantidade de proteína para o meu paciente se eu não tiver um carboidrato para ajudar nessa metabolização. Sendo assim, a recomendação da proporção de calorias não proteicas por grama de nitrogênio para indivíduos eutróficos varia de 70 a 100 para 1. E para indivíduos obesos, essa recomendação é um pouco mais estreita, variando de 30 a 50 para 1. Em relação à progressão da terapia nutricional enteral, de modo geral, recomenda-se que a progressão da nutrição enteral para um paciente que recém chegou ou que recém iniciou essa terapia é de até 3 dias. Para pacientes desnutridos ou indivíduos com alto risco nutricional, e o que eu quero dizer com alto risco nutricional?
indivíduos que tenham uma NRS ou um Nutric modificado com uma pontuação maior do que 5, maior ou igual, na verdade. Para esses pacientes, a recomendação é de que a progressão seja feita dentro de um período de 48 a 72 horas. E ainda mais que esses pacientes sejam monitorizados quanto ao risco de desenvolver síndrome de realimentação, que também vai ser o tema de uma das nossas aulas. Aqui eu trouxe um estudo que foi publicado em 2016. Ele é um estudo observacional e retrospectivo que avaliou uma amostra de 4.412 indivíduos adultos internados em unidades de terapia intensiva e em ventilação mecânica invasiva por pelo menos 48 horas. E o que esse estudo avaliou? A ingestão proteica por meio da nutrição enteral, parenteral ou por meio de suplementos. Esses indivíduos foram divididos em duas amostras. Os que ficaram por um período maior ou igual a 4 dias e os que ficaram por um período maior ou igual a 12 dias na unidade de terapia intensiva. E eles foram também divididos em grupos de acordo com a oferta proteica, com a adequação da oferta proteica. Quando essa adequação foi maior ou igual a 80% ou menor do que 80%. E o principal desfecho avaliado foi a mortalidade em 60 dias. Nesse slide nós temos a tabela 1 do estudo. E alguns dados interessantes de serem observados são em relação à idade e índice de massa corporal desses indivíduos. A idade média variou em torno de 59 a 61 anos, não tendo diferença entre os grupos. E da mesma maneira para o índice de massa corporal, que variou de 26 a 27, também não tendo diferença entre os grupos. Em relação a scores de gravidade e prognóstico, como score Apache e SOFA, nós também podemos observar que a pontuação foi semelhante, variando de 8 a 9 pontos para o score SOFA e de 21 a 22 para o Apache. De maneira semelhante, foi avaliado o score Nutric, que, como nós já sabemos e já vimos numa aula anterior, é um score de risco nutricional, que também teve uma pontuação semelhante entre todos os grupos. A oferta proteica para estes indivíduos foi de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso atual, sendo que os pacientes que receberam uma menor oferta proteica tiveram uma adequação proteica de em torno de 50%, quando comparados aos indivíduos que receberam uma maior adequação, que ficou em torno de 90%. E ao que isso corresponde em gramas por quilo de peso? O grupo com menor adequação teve uma ingestão proteica de 0,5 gramas de proteína por quilo de peso. E o grupo com uma adequação maior ou igual a 80 teve uma ingestão de 1 grama. Então, nós estamos comparando pacientes que receberam 0,5 a 1 grama de proteína por quilo de peso atual. E o que se observou em relação ao principal desfecho, que era a mortalidade? Que os indivíduos que receberam uma adequação proteica maior apresentaram uma mortalidade menor quando comparado aos indivíduos que receberam uma menor adequação das proteínas. Aqui eu trouxe um outro estudo, que é um estudo um pouco mais antigo, mas também é um estudo muito importante, que avaliou a oferta proteica e oferta calórica em 886 indivíduos adultos em ventilação mecânica invasiva. A população incluída era de indivíduos clínicos cirúrgicos, sendo que a oferta calórica foi avaliada por meio de calorimetria indireta e a oferta proteica prescrita para os indivíduos foi maior ou igual a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Esse estudo, ele dividiu os indivíduos em 4 grupos. O primeiro grupo, que não atingiu nenhum alvo, nem calórico, nem proteico. O grupo que atingiu o alvo calórico e proteico. O grupo que atingiu somente o alvo calórico. E o grupo que atingiu somente o alvo proteico.
E olhando para o principal desfecho, que foi a mortalidade, o que é que se observou? Que os indivíduos que atingiram o maior alvo proteico apresentaram uma menor mortalidade quando comparado aos outros grupos. É claro que nesse estudo a gente precisa fazer uma ressalva, porque o grupo que atingiu somente o alvo proteico, ele tinha um N muito menor do que os outros grupos, mas ainda assim é um estudo que pode nos chamar a atenção. Agora, falando um pouquinho sobre o uso de fibras na unidade de terapia intensiva. É importante que a gente entenda que existem dois tipos de fibras, as fibras solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis, elas são fibras que normalmente são fermentadas no cólon, especialmente os ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, que servem como fonte energética para os colonócitos. Além disso, as fibras solúveis têm um papel importante sobre a absorção de alguns nutrientes, como carboidratos e lipídios, em especial colesterol. E são fibras que vão contribuir para o aumento da viscosidade do bolo fecal, sendo indicadas para pacientes que apresentem diarreia. Já as fibras insolúveis são fibras que são muito pouco fermentáveis e que vão contribuir para o aumento do bolo fecal. Elas também atuam reduzindo o tempo de trânsito intestinal e vão interferir na absorção de glicose e também na hidrólise do amido. E ao contrário das fibras solúveis, elas têm uma ação mais laxativa, ou seja, são indicadas para pacientes que apresentem constipação. De modo geral, o uso de fibras na UTI merece atenção. Por quê? Porque comumente os pacientes apresentam instabilidade hemodinâmica. E essa instabilidade hemodinâmica, com uma redução de perfusão tecidual, pode levar ao risco de isquemia intestinal. Sendo assim, a recomendação do uso de fibras ela fica um pouco mais restrita para pacientes que apresentem diarreia, sendo indicada a utilização de 10 a 20 gramas por dia de um mix de fibras, ou seja, um mix de fibras solúveis e insolúveis. Contudo, se esse paciente, mesmo apresentando diarreia, estiver em um quadro de instabilidade hemodinâmica, é contraindicado o uso da fibra dietética. Justamente por isso, pelo risco de isquemia intestinal. Agora, falando um pouco sobre a monitorização da terapia nutricional enteral e a tolerância gastrointestinal do indivíduo. Até agora nós falamos tanto em tolerância, vamos analisar agora alguns itens em separado. A presença de vômito, diarreia ou constipação. Dentro da UTI, é muito comum a presença de gastroparesia, que na verdade cursa com uma série de fatores, como por exemplo, vômito, constipação, dor abdominal, distensão e sensação de saciedade precoce. A gastroparesia ela pode ser ocasionada por diversos fatores, por uma imobilidade do paciente, pela própria doença crítica, por algumas medicações, pela própria condição clínica do indivíduo naquele momento. Agora, avaliando em específico os vômitos. Por que é importante a gente avaliar se o paciente apresentou ou não vômito? E também é importante avaliar os horários, a frequência e o volume desses vômitos. A primeira coisa que se imagina quando um paciente apresenta vômito na UTI é a causa é a dieta, e não necessariamente. É importante avaliar os horários e a frequência para a gente saber se não está associado a alguma outra causa. Pode ser que o paciente tenha recebido alguma medicação e o paciente não tolerou e apresentou vômitos depois. Pode ser que ele tenha feito fisioterapia e o maior esforço fez com que o paciente apresentasse vômito. Sendo assim, é importante avaliar quais as possíveis causas desse vômito e não simplesmente pausar a dieta enteral. De maneira semelhante, a presença de diarreia, e a gente considera como diarreia mais do que 3 evacuações líquidas dia,
ou a presença de constipação, quando essas evacuações são menores do que uma evacuação a cada 3 dias, também merecem atenção. Na UTI, é mais comum a presença de diarreia do que constipação. E, de modo geral, a primeira causa que se imagina é a terapia nutricional enteral. É claro que a nutrição enteral exerce uma influência sobre a ocorrência de diarreia no paciente crítico, visto que dietas poliméricas podem apresentar uma maior relação do que dietas oligoméricas, dietas com densidade calórica mais elevada e que tenham uma osmolaridade maior, dietas que não contenham fibras, volume e velocidade de infusão muito elevados, assim como o próprio posicionamento da sonda, como nós já vimos que sondas nasoenterais com posicionamento pós-pilórico podem favorecer a ocorrência de diarreia, e também uma manipulação e possível contaminação dessas dietas enterais. Mas, como eu disse, é importante que a gente avalie outras possíveis causas da ocorrência de diarreia, como, por exemplo, o uso de determinadas medicações, como antibióticos, inibidores da bomba de prótons e também os próprios laxativos. Às vezes acontece de o paciente estar constipado, vai lá, a equipe médica prescreve um laxativo e esse paciente apresenta diarreia depois. Então a causa não é necessariamente a dieta enteral, mas sim o uso do laxativo. E também a presença de infecção por alguns micro-organismos, como por exemplo o Clostridium difficile. E de novo, por que é importante avaliar a ocorrência de diarreia na unidade de terapia intensiva? Porque isso vai causar dor e distensão abdominal para o paciente, vai contribuir para a ocorrência de desidratação, também contribui para o aumento da translocação bacteriana e possível contaminação de lesões por pressão próximas ao local, além de contribuir para o aumento do processo de desnutrição neste indivíduo. Agora, falando da constipação, que é o outro lado, ela pode ser causada por uma inadequada oferta de líquidos, pacientes que ficam por um repouso muito prolongado, assim como pacientes que recebem sedação por períodos prolongados. O uso de dieta sem fibras também pode contribuir para a constipação e o uso de algumas terapias medicamentosas, como opioides, benzodiazepínicos e também alguns antibióticos. Como nós vemos, os antibióticos podem causar tanto diarreia quanto constipação. Isso vai depender de cada paciente. E por que é importante avaliar a constipação? Pela presença de dor, distensão abdominal e pela possibilidade de ocorrência de um fecaloma nesse paciente. E já que a gente está falando de dor e distensão abdominal, vale lembrar que é importante, se for possível, se o paciente estiver consciente, de questionar esse indivíduo se ele sente alguma dor ou algum desconforto. Muitas vezes esse abdômen pode não estar distendido, não é visível a olho, mas o paciente apresenta desconforto. Outro ponto importante de ser avaliado é o sangramento gastrointestinal. E por que isso é importante? Porque na presença de dieta enteral e um trato gastrointestinal que está sangrando, isso pode aumentar este sangramento. Outro item importante é a presença de ruído hidroaéreo, que está relacionada com a motilidade do trato gastrointestinal. Vale lembrar, a presença de ruído hidroaéreo não está relacionado com a integridade da mucosa, mas sim com a motilidade do trato gastrointestinal. E pode ser considerada como um fator prognóstico em relação à severidade da doença. Por fim, avaliando o resíduo gástrico, indivíduos que apresentem resíduo gástrico elevado, como eu já havia comentado anteriormente, não tem uma contraindicação estrita de pausa de dieta enteral. E esse resíduo gástrico não deve ser utilizado unicamente como uma medida para a monitorização da tolerância à terapia nutricional enteral. A presença de resíduo gástrico até 500 ml, na ausência de outros sintomas de intolerância,
ele não deve ser utilizado, então, como um critério para a pausa da terapia nutricional enteral. Ainda falando sobre a monitorização da nutrição enteral, e agora falando sobre a adequação da terapia nutricional. O que nós devemos levar em consideração? O valor calórico e proteico que foi prescrito e o que o paciente efetivamente recebeu. Além disso, é importante que a gente avalie se esse paciente apresenta alguma ingestão via oral. E se ele apresenta, como que está o apetite dele e o quanto ele está conseguindo ingerir. De modo geral, o cálculo feito da adequação ele é expresso em percentual e se faz um cálculo multiplicando a quantidade de nutrientes recebidos por 100 e se divide em relação ao que foi prescrito e aí nós vamos ter o valor da adequação calórico-proteica. Mas, e se o meu paciente estiver apresentando uma adequação baixa? Eu tenho que investigar qual é o motivo dessa inadequação, para que eu possa ter uma ação sobre isso. Qual é o motivo do meu paciente estar com baixa adequação? Ele está apresentando vômitos e tiveram que pausar a dieta? Está com diarreia? Será que a causa realmente é a dieta, a causa dos vômitos e da diarreia? Ele está com distensão, desconforto abdominal? Está instável hemodinamicamente, aumentando dose de vasopressor? Precisou pausar a dieta para realizar um exame? É muito importante que a gente avalie todos esses fatores a fim de que a gente possa executar uma ação para evitar que esse paciente continue apresentando uma inadequação da oferta calórico-proteica e que isso vá impactar negativamente no tratamento dele. Outro dado importante de ser avaliado é o balanço hídrico e o peso do indivíduo. O balanço hídrico, como nós já sabemos, nada mais é do que a quantidade de fluidos que foram recebidos menos o que foi eliminado. E o que é que a gente vai contabilizar como fluidos recebidos? Medicamentos, dieta enteral, suplementos, líquidos via oral, incluindo os líquidos que o paciente vai receber para ingerir as medicações. Além disso, os fluidos eliminados vão ser contabilizados como diurese, vômitos, fístula e evacuações. E esse balanço vai ser classificado como positivo, em equilíbrio ou negativo. E não quer dizer que um balanço positivo ou negativo seja melhor ou pior do que outro. Isso vai depender da condição clínica do paciente e da sua necessidade naquele momento. Outro ponto importante é a aferição diária do peso. Por quê? Porque nós sabemos que se o paciente apresenta um balanço hídrico positivo e um aumento progressivo do peso, com certeza esse paciente não está aumentando o peso de massa muscular e nem de tecido adiposo, mas sim de um tecido que não é metabolicamente ativo, no caso, líquido, edema. Mais um ponto importante de ser avaliado, como vocês podem ver, todos os pontos são importantes de serem avaliados, são os exames bioquímicos. Do ponto de vista nutricional, é importante que se avalie principalmente dados de hemograma, eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, cloro, especialmente em pacientes com risco de síndrome de realimentação. Além disso, é importante avaliar marcadores de função renal, como ureia, creatinina, e marcadores de função hepática, como as transaminases, TGO, TGP, bilirrubinas, e marcadores inflamatórios, que normalmente estão elevados em pacientes críticos, como a proteína C reativa. A glicemia é um outro dado bioquímico importante de ser avaliada, e dentro da UTI é muito mais comum a presença de hiperglicemia do que hipoglicemia, sendo tolerados valores glicêmicos maiores para pacientes críticos do que para pacientes saudáveis, sendo que o valor de referência dentro da unidade de terapia intensiva para a glicemia varia de 140 até 180 mg por decilitro. Agora falando um pouquinho sobre as complicações da terapia nutricional enteral. As complicações mecânicas mais comuns são o deslocamento da sonda e a sua obstrução.
As complicações mais comuns são o deslocamento da sonda e a sua obstrução. A sonda, quando é inserida, é posicionada ou no estômago ou no intestino. Contudo, podem acontecer algumas intercorrências. O paciente pode estar despertando de uma sedação e arrancar essa sonda nasoenteral. Ele pode ter se virado na cama e tracionou a sonda, ou a própria equipe, durante a mobilização do paciente, acabou deslocando, tracionando essa sonda. Por esse motivo, a sonda ela pode acabar numa posição que favoreça a aspiração do conteúdo da dieta enteral. E por isso é importante que seja realizado um acompanhamento radiológico e também uma ausculta com estetoscópio, a fim de verificar o posicionamento da sonda diariamente e especialmente antes de iniciar a terapia nutricional enteral. Outra complicação comum, como eu já disse, é a obstrução da sonda nasoenteral, que pode ocorrer por uso de medicamentos ou até mesmo da própria dieta. Como que se faz para desobstruir essa sonda? Uso de enzimas pancreáticas ou solução de bicarbonato. E além disso, recomenda-se administrar em torno de 20 ml de água antes e após o uso de medicamentos de dieta enteral. E no último caso, caso essa sonda não consiga ser desobstruída, é indicada a troca da sonda nasoenteral. Existem algumas medidas que são indicadas para aumentar a tolerância à terapia nutricional dos pacientes críticos, que consistem em uso de nutrição enteral de maneira contínua, uso de procinéticos como eritromicina, metoclopramida, também manter a cabeceira da cama mais elevada, num valor de 30 a 45 graus. Em pacientes que não tolerem o uso da dieta gástrica, deixar um nível de infusão pós-pilórica. As diretrizes recomendam a utilização de protocolos em relação à prescrição e monitorização da terapia nutricional enteral, a fim de que possam ser estabelecidas algumas metas. Instituição de terapia nutricional enteral precoce, ou seja, em até 48 horas, para os pacientes que são admitidos na UTI. Estabelecer também metas de progressão dessa terapia nutricional enteral. E como seriam essas metas? Definir uma frequência de progressão, por exemplo, uma frequência de progressão diária até que o paciente atinja o alvo calórico proteico. Estabelecer uma meta de progressão de volume. Vamos supor, os pacientes vão progredir 10 a 15 volumes por dia. É claro que isso tem que ser individualizado, mas devem ser estabelecidas metas para fazer uma padronização destas medidas dentro da unidade de terapia intensiva. Estabelecer também a indicação de uso de procinéticos em casos específicos, estimular posicionamento pós-pilórico da sonda quando os pacientes não tolerarem um posicionamento gástrico e também determinar condições para a pausa da terapia nutricional enteral. Todas essas medidas em conjunto devem ser estabelecidas a fim de otimizar a prescrição e a monitorização da terapia nutricional enteral no paciente crítico.